Olá, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez eu quero deixar uma pequena palavra de fé e reflexão para que possamos meditar, para que possamos refletir a respeito do assunto. E a palavra de hoje é, queridos, eu quero trazer um pequeno assunto, algo que tem repercutido em torno do mundo. O que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre pessoas que têm se levantado com olhar de julgadores, pessoas que, queridos, têm se transformado em meros peritos. Peritos em quê? Em perceber, em olhar, em ver um cisco que talvez encontre-se no seu olho, mas são essas mesmas pessoas que não têm capacidade de ver talvez uma trave que há sobre os seus olhos. Sabe, pessoas que têm se levantado, pessoas da igreja, não só os de fora, são os de dentro da igreja, que na maioria das vezes têm se levantado com crítica, com pedradas contra mim e contra você. Pessoas essas que têm capacidade de ver um cisco que há sobre os olhos do seu irmão. Não tem capacidade de ver uma trave que há sobre os seus olhos. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero levantar nenhum tipo de julgamento, eu não quero julgar ninguém, eu não quero criticar. Eu só quero dizer para cada um de nós, para cada um de vocês, que esse não é o meu dever, esse não é o nosso dever. Olhar com olhar de crítica, com olhar de julgamento. O nosso dever é olhar com olhar de empatia, é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É claro que quando você olha para alguém com olhar de empatia, quando você olha com um pouco mais de amor, quando você olha para aquela pessoa e ama ela como a si mesmo, não significa que você tem que compactuar com os erros dele ou dela. Isso significa, queridos e amados irmãos, que não vai adiantar de nada você se levantar com críticas ou julgamentos ou palavras negativas. Sabe por quê, queridos? O nosso dever é orar por aqueles que talvez estejam desviados, por aqueles que talvez estejam afastados da presença do Senhor. Sabe, queridos, um belo dia uma mulher foi apanhada no ato do adultério. Alguns homens apanharam, pegaram ela no ato do adultério e levaram até o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não a criticou, ele não julgou, ele não apedrejou. O que ele disse? Ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Analisando essa frase, analisando esse versículo, analisando esse texto, nós chegamos à conclusão que o único que não tinha pecado ali era só o nosso Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo assim ele se levantou para criticar, humilhar ou até mesmo apedrejar aquela mulher. O que foi que ele fez? Ele disse: ei, mulher, vai e não peques mais. Ele deu uma nova chance, uma nova oportunidade, talvez dela se redimir, talvez dela se reconciliar, talvez dela voltar, talvez até mesmo dela aceitar e o seguir como o único e suficiente salvador da sua vida. Então, queridos, o nosso dever não é apedrejar, não é julgar, não é olhar para o erro, para a falha do irmão ou da irmã, não. O nosso dever é orarmos por ele ou por ela, porque nós sabemos que eu e você, ou vocês, não tem capacidade nem poder de mudar ninguém. O único que tem capacidade e poder de mudar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que venhamos orar por aquelas pessoas que encontram-se desviadas, por aquelas pessoas que encontram-se afastadas da presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com essa mensagem.